Muito bem, amigos, graças a Deus, estamos de volta nesta força e nesta fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos saindo do monte aqui agora e eu quero compartilhar com todos vocês uma mensagem divina que Deus colocou no meu coração. Aliás, isso aqui é muito forte, né? Fala sobre o praticar a palavra de Deus. É muito bacana. Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso aqui é muito profundo, né? Isso é muito forte. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer, quando a pessoa ela se torna praticante da palavra de Deus, e não somente ouvinte, né? Porque muitas das vezes a pessoa é só ouvinte, né? Ela está sempre ouvindo a palavra de Deus, né? Na igreja, ou até mesmo aqui nas redes sociais, né? No Face, no Instagram, aqui no YouTube. Ela está sempre ouvindo. Mas o que abençoa mesmo é você colocar em prática a palavra de Deus. Isso no que diz respeito ao jejum, né? Jesus disse que tem demônio que só sai com jejum e oração. Isso também no que diz respeito a orar de madrugada, né? A perdoar, né? Perdoar o seu irmão, a sua irmã, né? Liberar o perdão, né? Em relação a tudo, a evitar as má companhia, né? Tem gente que como é que ela vai conseguir servir a Deus andando com má companhia, né? Então a Bíblia manda evitar a má companhia, abandonando os vícios, né? Deixando para trás aquela vida errada, aquela vida que Deus condena. Então é isso que traz os benefícios, né? Não somente traz a certeza da salvação, mas traz também a certeza de dias melhores, a certeza de vitória. Você vê que aqui mesmo, no capítulo, eu li o versículo, capítulo 1, né, de Tiago, eu li o versículo 22, mas aqui no versículo 25, melhor dizendo, ele diz assim: aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo aquilo que realizar. Que coisa maravilhosa. Ele fala assim: olha, pratique, não seja só ouvinte, seja um praticante, um operoso praticante, que aí você vai ser bem-aventurado em tudo aquilo que você realizar. Por exemplo, quando você é uma pessoa de oração, você está praticando a palavra de Deus. Quando você, por exemplo, ajuda o seu próximo, você está praticando a palavra de Deus. Quando você ajuda, por exemplo, a obra de Deus crescer com os seus donativos, você está praticando a palavra de Deus. Quando você se torna um dizimista fiel,
você está praticando a palavra de Deus. É bem verdade que o diabo vai usar um monte de gente, né? Um monte de pessoas. Vai usar até pregadores, né? Vai usar pessoas que se julgam conhecedoras da verdade, para que você não coloque em prática a palavra de Deus, né? Ajudar o seu próximo, ajudar a obra de Deus crescer, né? Afinal de contas, você, por exemplo, que está me assistindo agora, ninguém pode mandar na sua vida, ninguém, por mais autoridade que seja, uma autoridade espiritual, tem condições de chegar para você e falar que você não deve ajudar o seu próximo, que você não deve ajudar a obra de Deus crescer. Ninguém tem essa autoridade. Se até as torcidas de time de futebol, né, elas se tornam sócio, né, do seu time, paga a entrada no estádio, né? Tudo isso é ajudando o time do coração, o time que ama, né? Por exemplo, o torcedor do time do Flamengo, o torcedor do time do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Bahia, do Vitória, né? De vários times, né? De São Paulo. Tem vários times. Todo time de futebol tem os sócios, né? Que ajudam ali o time a crescer. Mas por que um membro de uma igreja não pode ajudar a obra de Deus a crescer? Aí fica um monte de gente usada pelo maligno, dizendo que é absurdo, Deus não precisa de dinheiro. É lógico, né? Aliás, a pessoa que é de Deus, que é inteligente, ela sabe muito bem que Deus não precisa de dinheiro. Ela sabe, ela tem entendimento, e ela sabe que Deus não precisa, mas a obra de Deus precisa. Porque quando a gente vai pagar as contas, né, da obra de Deus, as despesas da obra de Deus, os compromissos da obra de Deus, Deus não manda o dinheiro pela corda, não. Deus não manda dinheiro pela corda. Então, engraçado, gente, é que, por exemplo, tem jogador de futebol que ganha mais de 1 milhão por mês. Outros ganham 800 mil, outros ganham 700 mil. Depende, né, do jogador. O que ele traz de benefício para o time, né? E ninguém fala nada. Ninguém critica, né? Eu vejo, você vê, por exemplo, tem líder de igreja que tem helicóptero. Qual o problema ele ter helicóptero? Se um cantor que começou um dia desse aí a carreira de cantor, já tem helicóptero, já tem avião, por que um pregador não pode ter um helicóptero? Não pode ter um avião? Por que não? Me diga. O cantor pode ter, o jogador pode ter, mas o pregador não pode ter. Aonde que está escrito que o pregador não pode ter? Um helicóptero, um avião, para poder ele evangelizar muito mais, né? Poder ir em 2 países em um só dia, né? Com o avião que ele tem, que ele comprou para fazer a obra de Deus. Infelizmente, gente, a cegueira espiritual é muito grande, né? Há um desequilíbrio muito grande, muito grande. Quer dizer, por exemplo, quando um professor compra um carro zero, ele já é mal visto. Você sabia disso? Quando um advogado compra um carro, ele já é mal visto. Isso todo mundo, gente. Todo mundo. A verdade é uma só. Se você tem um carro velho, as pessoas vão falar. Se você tiver um carro novo, as pessoas também vão falar. Entendeu? Quando você é uma bênção, as pessoas sempre vão se levantar contra você. Vai falar mal de você, né? Jesus disse, bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem, mentindo e disserem todo mal contra vós. Então, essa é a nossa fé.
Então eu fico observando, né, os times de futebol, principalmente aqueles que estão sempre aí ganhando títulos. A tendência é crescer o número de sócios. Por que a obra de Deus não pode crescer com as ofertas e os dízimos dos membros da igreja? Daqueles que estão sendo abençoados por Deus. É lógico, é Deus que abençoa. Mas as pessoas, quando são abençoadas, têm prazer de ajudar a obra de Deus, de ser um praticante da palavra de Deus. A igreja primitiva dos apóstolos, por que a igreja crescia de uma forma gigantesca, de uma forma grande? Por que havia um crescimento grande? Olha lá no livro de Atos, o que as pessoas faziam pela obra. Gente que abria mão de propriedades, de terrenos para poder investir na obra. Aquela mulher que derramou aquele perfume aos pés de Jesus, que valia 10 meses de trabalho. E ela derramou, e Judas foi logo ficando com raiva. Por que não vendeu e deu aos pobres e tal, querendo mostrar que estava preocupado com os pobres. Mas Jesus disse assim, ele não está preocupado com os pobres, porque ele mete a mão no alforje. Jesus desmascarou logo ele. Então, minhas amigas, meus amigos, se torne praticante da palavra de Deus. Você é que sabe o quanto que é bom praticar a palavra de Deus. Como eu falei, em relação a perdão, em relação à oração, em relação a evitar a má companhia, em relação a buscar o Espírito Santo, orar de madrugada, ser ofertante, ser dizimista, uma coisa espontânea, voluntária. Se você for praticante da palavra de Deus, Deus ele vai fazer de você sempre uma bênção. Meu Pai, saindo do monte aqui agora, eu profetizo portas abertas, causa na justiça ganha, profetizo bênçãos para o teu povo, todos que oram comigo neste momento, independentemente da religião que faz parte, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida de cada pessoa, liberta, cura, transforma, salva, limpa com teu sangue precioso, regenera e faça com que o teu povo seja abençoado, em nome de Jesus. Que esta água seja consagrada, santificada. Quando esta pessoa beber desta água, ela receba a tua bênção e o teu milagre. Em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo Divino, ele abençoe a sua vida. Coloque em prática a palavra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você que está me assistindo agora, você vai ver com seus próprios olhos muita coisa boa acontecendo na sua vida, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu joinha. São mais de 900 orações, mensagens aqui no canal. Procura sempre assistir, até aquelas de 1 mês atrás, de 2 meses atrás, e você vai ser mais abençoado ainda nos acompanhando, tá bom? Um forte abraço, uma ótima semana, que Deus abençoe a vida de todos.